Olá, pessoal! Como é que estão as coisas? Espero que muito bem. Comigo também está tudo sossegado. Bom, nessa aula aqui, então, a gente vai bater um papo sobre os poliedros. Então, note que eu tenho aqui uma série de figuras 3D e eu já vou apresentar para vocês quais são poliedros e quais que não são. Bom, tudo que está de rosa é poliedro. Tudo que está de azul não é poliedro. Já vamos dar esse spoiler. O que define um poliedro? Né? O que faz uma figura espacial ser um poliedro? Se ao redor da sua figura espacial você tiver apenas polígonos, então essa figura será um poliedro. Como assim? Ó? Olha essa escadinha aqui, né? Tipo uma escadinha. Olha, o que a gente tem ao redor dela? Ó, retângulos, paralelogramos. Aqui a gente tem uma figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ó, temos um hexágono em forma de L. E o que define um polígono? Você ter segmentos de reta, né, como sendo a composição de seus lados. Então, olha só aqui em cima. Ó, a gente tem, a princípio, parece que é um paralelogramo, né? Mas é um quadrilátero. Tá? E quadrilátero é um polígono. Então, todas as faces ao redor aqui, ó, dessa figura 3D, são poligonais. Logo, isso aqui é um poliedro. A mesma coisa, essa pirâmide aqui em cima. Ó, na base você tem um pentágono e ao redor aqui, né, nas suas faces laterais, a gente tem triângulos. Aqui, ó, esse que parece ser um prisma de base triangular, né? Famoso Toblerone, esse é para as antigas, hein? Aqui, ó, em cima a gente tem um triângulo, embaixo também. E ao redor a gente tem quadriláteros, tá vendo? Aqui, ó, uma pirâmide de base quadrangular. Ó, então, na base aqui você tem um quadrilátero e ao redor você tem triângulos. Já nessas figuras azuis, o que está acontecendo? Ó, aqui, por exemplo, a gente tem um cone. E o cone, na base, você tem um círculo. Círculo não é polígono. Aqui, ó, é um cilindro. De cara, você já tem a base como sendo um círculo. Aqui, ó, é uma semisfera, tá vendo? Uma redoma. Na base, você já tem um círculo. E aqui você tem uma rosquinha, que também não tem nada de polígono ao redor dela. Esses caras aqui do lado direito, né, esses azuis, eles são chamados corpos redondos. Por quê? Porque alguma de suas faces é arredondada. E aqui, ó, do lado esquerdo, são os nossos poliedros, tá certo? Então, essa é a diferença entre poliedro e corpo redondo. Se ao redor das suas faces forem apenas polígonos, então ele é um poliedro. Bom, dentre os poliedros, agora a gente não precisa trabalhar com os corpos redondos. Dentre os poliedros, o que a gente vai ter? É possível que a gente tenha os poliedros côncavos e convexos, né? Qual é a diferença entre o côncavo e o convexo? Vou até escrever aqui. Ó. Nós vamos ter os côncavos e nós vamos ter os convexos. O côncavo e o convexo eles têm uma diferença gritante. O convexo, tá? Um poliedro será convexo quando você perceber que não há nenhuma penetração de faces para dentro de sua região. O que isso quer dizer? Estou falando de uma maneira informal. Ó, se a gente trabalhar com esse prisma de base triangular, perceba que todos os vértices desse poliedro, eles tendem a ir para fora da região, juntamente com os segmentos que estão sendo formados por eles. Agora, olha esse daqui, ó, que é a escadinha. Está vendo que a gente tem aqui um segmento, ó, que, a priori, ele entrou para dentro da região do poliedro. Olha lá, ó. Tá vendo aqui? Ele entrou. Ele deveria, na verdade, estar aqui, né? Ó, nesse lugar aqui. Aí parece que houve uma penetração aqui para dentro. Então, estou falando de uma linguagem, de uma maneira informal, tá certo? Quando você perceber que há essa quina para dentro, eles serão os chamados poliedros côncavos, tá? Quando não houver essa quina para dentro, no caso de todos os outros 4 que eu tenho aqui, eles serão chamados de poliedros convexos. Bom, de uma maneira mais formal, o poliedro ele vai ser convexo se
dados 2 pontos quaisquer dentro de sua região. Como assim? Eu posso vir aqui, ó, e pegar alguns pontinhos. Eu vou fazer esses pontos, gente, um pouco maior, que é para que você realmente possa ver. Ó. Vamos pegar aqui um ponto nessa face aqui, ó. Então, eu peguei o ponto na face, tá certo? E agora eu vou pegar um ponto nessa outra face aqui, ó, da escadinha onde a gente pisa, tá certo? Um ponto onde a gente chuta e um ponto onde a gente pisa. Aí agora eu vou ligar esses 2 pontos, ou seja, eu vou montar um segmento. Olha lá. E esse segmento está na cara que ele não está dentro da região do poliedro, ele está fora. Ou seja, é como se eu tivesse montado uma rampinha aqui na escada, né? Logo, esse poliedro ele é côncavo. Então, se você conseguir construir um segmento de reta usando 2 pontos que estão no poliedro, só que esse segmento ele não vai ficar inteiramente dentro do seu poliedro, então esse poliedro vai ser côncavo. E eu não consigo fazer isso com os outros poliedros. Qualquer ponto que eu pegar nas faces, seja dentro, não precisa ser necessariamente nas faces, tá? E eu montar segmentos, esse segmento vai estar inteiramente dentro desse poliedro, tá? Ao contrário daqui que ficou uma rampinha. Então, essa é a diferença entre o poliedro côncavo e o convexo. Na verdade, o que interessa para a gente são os poliedros convexos. Por quê? Porque, sendo convexos, eles terão algumas propriedades interessantes, como, por exemplo, a relação de Euler. O que seria essa relação de Euler? Vamos escrever aqui. Ó. Euler é aquele mesmo cara da matemática que a gente conhece, tá? Ele fez altos estudos algébricos. Essa relação de Euler, não foi ele que descobriu, esse nome aqui foi uma homenagem a ele, tá? Essa relação de Euler ela é a seguinte, ela relaciona a quantidade de vértices, arestas e faces que um poliedro tem. Como assim? Ó? Essas linhas que nós temos aqui, ó, nos poliedros, elas são chamadas de arestas. Então, seja um poliedro côncavo ou convexo, tá bom? Aqui, ó, isso aqui são arestas também. Apesar desse poliedro aqui ser côncavo, mas isso aqui é uma aresta. Então, essas linhas que estão ao redor aqui, ou seja, os lados dos polígonos, que são as faces, são chamadas de arestas. Esses pontos que unem os cantos dos seus polígonos, ou seja, essas bolinhas que aqui estão, ó, elas são os vértices, tá bom? Seja no côncavo ou no convexo. Ó, esse aqui é convexo. Então, por exemplo, esse poliedro aqui ele tem 6 vértices. Esse poliedro aqui da pirâmide ele tem 6 vértices também, porque ele tem 5 embaixo e 1 aqui em cima na ponta. Tá vendo? As arestas são as linhas. E as figuras que estão ao redor são as faces. Ó. Isso aqui é uma face, tá vendo? Isso aqui é outra face. Então, esses polígonos que estão ao redor dos poliedros, eles são as faces. E nesses polígonos nós temos os lados deles, que são as arestas do poliedro, que são compostas unindo-se 2 vértices, que são 2 pontinhos. No caso, então, o que é a relação de Euler? É uma relação que, vai ficar redundante, mas tudo bem, que relaciona a quantidade de vértices, faces e arestas de cada poliedro. E a relação é a seguinte, V mais F, ou seja, vértices mais faces, é igual ao número de arestas mais 2. Tá? E isso aqui vale para qualquer polígono convexo. Vale também, funciona em alguns côncavos, só que aí você teria que ficar testando para ver quando é que dá certo. Ou seja, então não é uma relação para côncavos, ela não funciona em todos. Então, ela funciona para todos os convexos. Por isso que é uma relação para poliedros convexos. Pode ser que em alguns côncavos ela funcione. O que isso aqui quer dizer?
Quer dizer assim, ó, vamos fazer esse teste aqui nesses cinco poliedros que estão aqui. A princípio, vamos pegar esse daqui, ó, que é esse prisma de base triangular. Quantos vértices ele tem? Ó, 6. Tem 6 pontinhos. Aí a gente conta as faces. Então, tem um triângulo embaixo e em cima, já dão 2. E tem 3 quadriláteros ao redor, né? Então, ele tem 5 faces. Então, ele obrigatoriamente tem que ter um total de 9 arestas. Porque do lado de cá, ó, a gente tem que ter A mais 2. Tá? E 6 mais 5 já dá 11. Então, obviamente, esse A já tem que ser 9. Ó, vamos conferir. Ó. É o número de linhas, né? Então, tem 1, 2, 3 nesse triângulo aqui em cima. Tem 1, 2, 3 no triângulo de baixo, já dá 6. Aí tem aqui as arestas laterais. Ó. 1, 2, 3. Ou seja, realmente nós temos 9 arestas. Então, deu certo. Vejamos para essa pirâmide aqui de base quadrada. Ó. Então, o número de vértices são 5. Número de faces, você tem um quadrilátero na base e 4 triângulos ao redor. Então, dá 5. Isso obriga o número de arestas a ser 8. De fato, ó, como você tem um quadrilátero na base, já tem 4 arestas. Aí você tem mais essas arestas que estão descendo lá do vértice de cima, ó, que são 4 também. 4 mais 4, 8. Vejamos aqui nesta figura que tem aqui trapézios, tá, nas suas faces. Vamos ver aqui, ó, número de vértices. Então, tem 4 em cima e 4 embaixo, 8. O número de faces, ó, você tem um quadrilátero em cima e um quadrilátero embaixo. Tem um quadrilátero na esquerda e um quadrilátero na direita, inclinado. E um quadrilátero aqui na frente e outro lá atrás, ou seja, 6. Isso obriga o número de arestas a ser 12. Então, vamos ver que tem 12. Ó. Você já tem 4 arestas aqui, tá? Na frente. Lá atrás, você tem mais 4. Ó. Então, já dá 8. Tá certo? O que eu não contei? Essas aqui. Ó. Não contei essas que estão inclinadas aqui. Ó. Então, tem uma aqui, tem outra de cá, tem outra aqui embaixo, do mesmo jeito. Ó. E tem uma outra lá no cantinho. Ou seja, 4 mais 4 mais 4, 12. Então, de fato, a gente mantém aqui a relação, ó, de que o número de vértices, né, que era 8, mais o número de faces, que era 6, vai ser o número de arestas, que foram 12, mais 2. Então, a igualdade ela se manteve. A relação de Euler ela é justamente para averiguar isso. Então, quando a sua relação dá certo, isso não quer dizer que o poliedro seja convexo, porque existem poliedros côncavos que também funcionam. Mas quando ela não dá certo, isso já te garante que o poliedro não é convexo. Vamos testar agora essa pirâmide aqui de cima. Ó. Então, o número de vértices, ela tem 5 embaixo, mais 1 em cima, 6. O número de faces, tem 5 triângulos ao redor e um pentágono na base, 6 também. Então, isso implica que a aresta é 10, não precisa nem conferir, mas vamos conferir. Ó, então, a gente tem um pentágono na base, tem 5 lados. E a gente tem os triângulos ao redor, ó, que a partir desse vértice, ó lá, vai descendo 1, 2, 3, 4 e tem uma aresta lá atrás, ó, 5. De fato, sendo 10. Bom, vejamos se essa relação funciona para esse poliedro aqui que não é convexo. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, vejamos lá. Número de vértices. Eu tenho 4 em cima, 4 embaixo e mais 4 aqui nesse degrau. Ó. Então, eu tenho 12. Número de faces. Bom, eu vou contando, então, as faces que eu olho pelo lado direito. É sempre bom você ter uma referência na hora de contar, para você não esquecer nenhuma. Eu enxergo essas duas azuis do lado direito. Então, já temos 2. Agora, eu vou contar as que eu vejo por cima. 3, 4. O que eu vejo pelo lado esquerdo? Apenas aquela face que está aqui, ó, do lado esquerdo. Ó. 5. Quem que eu vejo embaixo? Essa que está aqui embaixo apenas, ó, 6. Quem que eu vejo na minha frente? Essa que está na minha frente em L, 7. E tem um L lá atrás também, ó, 8. Então, nós temos 8 faces nesse poliedro aí. Então, vamos lá. Os vértices haviam dado 12 e as faces 8. Será que eu vou ter, então, porque 12 mais 8 é 20, 18 arestas? Pode ser que sim, pode ser que não.
tá? Então, vamos contar aqui o número de arestas, ó. Eu vou marcando aqui algumas que não são tão visíveis assim, ó. O que que eu vejo aqui em cima? Eu já vejo 4 ao redor desse quadrilátero. Aqui tem 4. Vou marcando elas aqui, que é para não perder a conta, tá? Então, aqui já tem 4. Tem uma marcada aqui que eu fiz no exemplo anterior, né? Então, 5. Aqui, ó, 6, 7 aqui, 8. Ah, tem uma maneira de contar isso mais rápido? Gente, pelo desenho, não. 9, você tem que literalmente contando uma a uma, tá? 10. Agora, a gente tem essas descidas aqui, ó, 11, 12. Tem uma aqui embaixo que eu não vou marcar, 13. Já ficou mais fácil de contar o restante agora, ó. Lá atrás tem uma, 14. Aqui tem mais uma que é 15. Temos uma aqui, 16. Essa que eu falei que eu não ia marcar. Então, tem aqui 17 e essa daqui, 18. Ah lá, então deu certo. Tá vendo? Nesse caso, deu certo. Mas não é regra. Aí você pensa, por exemplo, assim, ó, te deu um exercício que verificou essa relação de Euler. Podemos, então, afirmar que o poliedro é convexo? Não, pois existem poliedros côncavos em que a relação de Euler funciona. Quando ela não dá certo, é que eu tenho certeza que o poliedro não é convexo. Tá certo? Essa é a ideia.